Olá, seja muito bem-vindo ao desafio 365 dias. Hoje eu vim responder uma pergunta interessante. Sandra, se o efeito Zenão acontece quando colocamos sentimentos de dúvidas, medo, ansiedade, então por que atraímos coisas ruins? Nós também colocamos esses sentimentos nelas. Olha só. O pessoal confunde muito o efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? Eu vou passar rapidamente, porque já tem vídeos aqui no canal sobre isso. O efeito Zenão é assim: eu desejo alguma coisa, eu sonho com alguma coisa, eu tenho um objetivo, mas eu tenho dúvidas daquilo, eu tenho medo que não aconteça, eu fico ansiosa, enfim. Aquilo congela, o meu sonho não vem, ele não chega até mim. Ótimo, esse é o efeito Zenão. Mas a pergunta da pessoa é a seguinte: se eu estou gerando medo, se eu estou gerando ansiedade, se eu estou gerando angústias, como que ele só paralisa e não volta o negativo para mim? Ele volta o negativo para mim. Muitas vezes ele só congela aquele sonho por dúvida e ele não acontece. Então, por exemplo, eu tenho que assinar um contrato com uma pessoa ou com uma empresa, enfim. Aquilo é o meu sonho, mas eu tenho dúvida, eu tenho medo, enfim, várias situações, uma ansiedade muito grande. Aquilo congela, aquilo não acontece. Ok, esse é o efeito Zenão. Mas muitas vezes, além de ter o efeito Zenão de congelamento daquele sonho, ele pode se tornar ao contrário. Então, por exemplo, além daquele contrato que eu quero muito congelar e não acontecer, esta empresa fecha esse contrato que eu gostaria de ter com outra pessoa. Por quê? Porque no fundo, será que eu quero realmente? Porque se eu quisesse, eu não teria medo, não duvidaria, eu não geraria ansiedade, percebe? Então, o efeito Zenão, ele congela. Sorte sua, muitas vezes, que só congela, mas muitas vezes o excesso de sentimento, de emoção é tão grande que ele faz o inverso. Além dele congelar, ele faz com que aquilo não chegue para você de jeito nenhum, porque está muito sofrido para você. Quando a gente fala assim, o universo conspira a nosso favor, que eu já falei que não conspira aqui no canal, né? Se ele conspirasse a nosso favor, era exatamente isso. Você está sofrendo tanto com uma coisa, então eu vou tirar do teu caminho e você para de sofrer, né? Mas não é assim que funciona, tá? É como se fosse. Eu tô mostrando para você, se fosse assim, seria desta forma. É só para você entender, é só para tua mente entender. Na verdade, é assim, ó, tá tão sofrido para mim esse fechamento de contrato, que além dele não acontecer, o seu campo quântico, a sua vibração já resolve de uma vez por todas. Eu desejo aquilo que não aconteça, porque se eu realmente desejasse aquilo que acontecesse, eu estaria feliz, tranquilo e realizado e soltaria aquilo. Mas eu estou segurando com dúvida, com ansiedade, com tristezas. Pode ser que só congele no efeito Zenão, mas pode ser também que se volte ao contrário do que eu acho que eu desejo, ok? Então, o que eu estou desejando quando eu coloco dúvida, medo, ansiedade? Eu desejo que aquilo não ocorra. Então, é aquilo que não irá ocorrer. Essa empresa fechará esse contrato com outra pessoa e não com você. Entende? Então, nem sempre quando existe o efeito Zenão, congelamento, ele fica só no congelamento, dependendo do quanto você põe ali de ansiedade, o quanto você alimenta isso, faz com que volte para você o contrário também, ok? Se tudo é movimento, quanto mais emoção eu coloco no efeito Zenão, mais isso se volta contra mim, contra entre aspas, né? Porque é exatamente aquilo que você está desejando inconscientemente, tá bom? Fica aqui então esclarecido a dúvida de hoje. Um beijo no seu coração. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.